Olá, sejam todos bem-vindos. Negócios em Foco com Michele Castro, aqui na RS Play, começando agora. Hoje eu trago uma história inspiradora de uma mulher que foi doméstica, faxineira e hoje é empresária do Estúdio Penelo. Seja muito bem-vinda, Nádia Marquísio. Prazer te receber, seja bem-vindo. Negócios em Foco hoje com uma história realmente inspiradora para você que nos assiste. Ela, de empregada doméstica, faxineira, a empresária de sucesso no ramo da beleza. Tudo bom, Nádia? Que prazer te receber. Prazer é meu, Michele, estar aqui contigo hoje e muito obrigada por me receber. Com certeza, é um prazer trazer para os nossos telespectadores uma história tão bonita como a tua. Eu queria saber de ti primeiro, como foi essa virada de chave, onde tu viu, eu não quero mais ser faxineira, empregada doméstica e quero empreender no ramo da beleza. Michele, eu sempre falo que ser empregada doméstica ou ser faxineira é um trabalho como outro qualquer, né? Tão importante quanto qualquer outro, mas a gente tem que nascer para fazer as coisas. Eu acredito que a gente tem que amar o que faz. Desde muito cedo, eu sou a irmã mais velha de 8 irmãs, e lá em casa a gente se arrumava como? Quem que arrumava as minhas irmãs? Eu. Arrumava o cabelo, fazia as unhas, eu já tinha uma habilidade natural, acredito, para beleza. Porém, com o passar dos anos, né, a gente não tinha muitas oportunidades, e eu fui fazendo o trabalho que naquele momento era possível. Eu trabalhei numa empresa por 6 anos, e quando eu saí dessa empresa, eu resolvi não fazer mais trabalho nenhum, eu queria empreender. E quando eu fui empreender, eu precisava de dinheiro para isso, né? E nós não tínhamos. Eu tinha 2 crianças pequenas na época, meu esposo trabalhava de carteira assinada e eu fiz uma proposta para ele. Cheguei um dia e falei para ele assim, pede para sair do teu trabalho, faz um acordo e me dá o valor para eu abrir um espaço. E ele falou, você tá doida, mulher? Como que eu vou fazer isso? Não tem como fazer isso, ele disse, né? Porque é algo que... Qual é a segurança, né? Que nós vamos ter resultado disso? Eu falei, eu tenho certeza que vai dar resultado. Porque eu já havia me preparado, né? Eu saí dessa empresa, eu investi em curso. Eu fui me preparando ao longo dos anos, né? Eu trabalhei em algumas estéticas, aprendi com muitos profissionais maravilhosos. E o decorrer desses anos fui me preparando para abrir meu próprio espaço. E não foi fácil, foi difícil estar abrindo um espaço com recursos muito poucos, nada quase de recursos. Mas meu esposo resolveu acreditar no meu sonho e fez o acordo, me deu o valor e eu não tinha um espaço bonito, uma loja que eu pudesse pagar. Eu cheguei num lugar, uma tarde no bairro onde eu moro e fui procurar. E achei esse lugar, que era uma casa de aluguel, não era um comércio, não era uma sala comercial. E lá eu vi o início do meu sonho. Ali eu vi um potencial, ali eu vi que poderia ser algo que futuramente pudesse se tornar um espaço de beleza. E assim eu fiz. Entrei em contato com a dona, estava alugado ainda, e a dona me chamou para eu ir depois de alguns dias lá, que ela ia me alugar. E assim foi feito. Não tinha dinheiro para reforma, uma reforma maravilhosa, mas o recurso que eu tive, eu fiz o que deu. O importante é começar, né? É o que eu falo muito aqui para os nossos telespectadores e também as nossas conversas, né? Com tantos empresários, empreendedores que vêm aqui. E o ponto que tu trouxeste é muito importante, Nádia, porque tu acreditou em ti, né? Tu teve essa força, tu também teve resistência, resiliência e tu também teve paciência para chegar no momento certo e fazer acontecer o teu sonho. E claro, o teu marido, né, foi muito importante, ele acreditou muito no teu sonho e foi muito corajosa, foste muito corajosa também, né, em colocar isso em prática e ter o start, porque as pessoas elas já querem dar o pulo, né, lá na frente. E tudo é questão de processo, né? A gente tem uma trajetória.
Ninguém nasce lá em cima, tem uma escada, a gente tem que ir indo aos poucos. E tu foi construindo isso. E é tão bonito ver a tua história, porque como tu mesmo mencionaste, ser empregada doméstica, ser faxineira, ser qualquer coisa, ser médico, advogado, são profissões que todos nós precisamos, né? E são profissões muito dignas. Porém, é uma questão tua, tu não queria mais, daqui a pouco, né, estar trabalhando para o outro, mas sim tu queria empreender as tuas ideias e poder ajudar as mulheres a ficarem mais bonitas. E isso é muito lindo, onde tu viu qual era a tua essência, o teu propósito e alinhou. Então isso é muito bacana e eu fico muito feliz porque tu foi corajosa. Tem gente que tem um sonho, mas não tem coragem. E isso eu acho que é muito bonito a gente ver na tua história. A coragem no momento que a gente quer empreender, a gente tem que ter coragem. Porque sem coragem tu não consegue empreender. Porque vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter as situações que tu vai ter que resolver. E empreender, para mim, é isso, né? É arriscar. É verdade. É arriscar. E não arrisca, nunca vai conseguir empreender. Tem coisas que a gente vai investir e não vai ter retorno. Tem coisas que tu vai investir e vai ter muito retorno. E empreendedorismo, para mim, é isso. É tu ter coragem, é tu ter determinação, é tu saber resolver as situações quando elas acontecem. E não esmorecer na hora da dificuldade. Que vai ter dificuldades, em 22 anos eu tenho muitas dificuldades. Com certeza. Mas não olhei para elas, olhei para como eu poderia resolver naquele momento aquela situação, as coisas, né? E ao longo desses anos eu aprendi muito com as minhas clientes, atendendo elas, porque eu sempre falo para as pessoas que ser humano ele é uma história. E sentar uma cliente na cadeira é ouvir a história dela. É verdade. Todos nós carregamos histórias, sonhos. E muitas vezes, quando tu se dedica a fazer algo por amor, não só por dinheiro, porque eu me encontrei na área da beleza. É como se encontrar algo, propósito de vida. Exato. Quando a gente encontra um propósito de vida, aquilo faz a gente ser melhor, como ser humano, como pessoa. E a gente não faz só pelo dinheiro, mas só pelo amor. Exato, porque o dinheiro é consequência. Tu faz com amor, tu vê a felicidade de uma outra mulher se transformar na sua melhor versão. E através das tuas mãos, né? Do teu trabalho. Então isso é uma satisfação, deve ser um orgulho, né? Para tuas clientes e para ti também. Com certeza, Michele, é um orgulho para mim poder receber aquela... Ao longo de 22 anos, eu tenho clientes que me acompanham lá do começo, né? Quando eu estava lá no comecinho, que não tinha infraestrutura nenhuma, quase nada. Me acompanho até hoje, eu já arrumei, ao longo desses 22 anos, as filhas, para o casamento, por 15 anos, né? E essas mulheres me acompanham até hoje. Sim, 22 anos, então, do Estúdio Penélope. 22. Muitas estratégias. Muitas. E os desafios? Quais foram os maiores desafios? Eu acredito que nas crises financeiras, quando a gente passou pelo Covid, quando a gente passou pela enchente, a gente teve que se reinventar. Como todos os empreendedores, empresários e pessoas que têm negócios têm que se reinventar. O tempo todo a gente tem que se reinventar e aprender com tudo isso. As situações não podem nos parar. Eu sempre falo que as situações não podem nos parar. A gente tem que tirar lições dessas situações para ver e para alcançar objetivos maiores. Com certeza. Além das estratégias que, com certeza, tu tiveste que sempre te aprimorar, trazendo isso, né, para cada vez mais tu crescer como tu cresceu, os desafios, né, que todos passam, nós empreendedores, empresários, e quais são os maiores diferenciais do Estúdio Penélope? Hoje o Estúdio Penélope eu prezo pela qualidade do atendimento. Não só o atendimento físico, que é deixar o cabelo bonito, a unha bonita, mas ouve o cliente. O cliente, muitas vezes, ele vai lá para fazer uma escova, para fazer a unha, ele quer ser ouvido. Não aquela coisa mecânica, senta aqui, levanta aqui, tipo, o profissional nem conversa. E eu vou te dizer, eu já estive em vários lugares para ver como é, como cliente, para ser atendida, para ver como que é o atendimento, e eu vejo que estamos numa situação muito mecânica. Levanta, faz a unha, levanta, faz o cabelo, e o profissional não conversa. Ele não tem um diálogo com
com o seu cliente, ele não tem uma conversa, às vezes o cliente ele quer conversar, ele quer que tu escute ele quer ser ouvido. E aquele momento ali não é um momento de lazer, é um momento de acolhimento, e eu procuro acolher os meus clientes, as minhas clientes. Eu tenho clientes que elas falam assim, eu não tenho vontade de ir embora daqui, tenho vontade de ficar aqui. Sim. Porque o ambiente, ela falou, é um ambiente tão tranquilo, tão calmo. E eu procuro passar isso para eles. Não é simplesmente fazer uma produção, Sim. sabe? De produzir. Não, eu quero acolher o meu cliente. Eu quero que ele se sinta em casa, eu quero que se sinta em um lugar, num ambiente onde ele sente e se sinta acolhido. Sim, tu tens sensibilidade. E cada cliente é um cliente, é uma história. E esse tratamento, hoje se fala muito em experiência, né? E as pessoas, elas estão à procura disso, de uma experiência, e não só a técnica, como tu mesmo falaste. Tem a técnica perfeita, deixa o cabelo lindo, as unhas lindas, mas as pessoas, elas querem algo a mais. Ser tratada pelo nome, né? Ser bem recebida e se sentir bem no local, como tu mesmo falaste, que as clientes elogiam muito isso, né? Muito. E eu falo que com elas eu aprendo muito. Cada cliente, cada pessoa que eu recebo, elas me ensinam e me inspiram também. Muitas mulheres que trabalham e que são mulheres que estão lutando pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Mulheres que eu olho para elas e falo, meu Deus, que mulher maravilhosa é essa? Está me contando essa história. E se eu só pensasse em produzir o meu trabalho e não tivesse esse tempo para ouvir essas histórias tão preciosas, que, claro, que todas as histórias, esses 22 anos, eu tenho um projeto para 2027, que é escrever essas histórias ouvidas por 22 anos num livro. É o meu projeto para 2027. Que lindo! E diante de toda essa tua experiência, vivência de 22 anos, quais são os próximos passos do Estúdio Penélope? Hoje eu sou estudante de podologia, porque eu não gosto de ficar parada, eu gosto de sempre estar produzindo alguma coisa, aprendendo. Eu acho que aprender nunca é demais, não ocupa espaço. Hoje eu sou estudante de podologia, eu tenho um projeto também, né? Futuramente ter dentro do Estúdio Penélope uma clínica, né? Uma sala específica da podologia, para fazer esse atendimento que eu sendo estudante hoje é algo que eu vejo uma necessidade imensa do cuidado com os pés, do carinho com os pés, né? E para fazer esse tipo de trabalho também tem que ter muito amor. É verdade. Né? Para cuidar dos pés de alguém que muitas vezes fica horas de um pé, que muitas vezes não tem tempo nem para descansar os pés. Né? Não tem tempo para tratar, e receber essas pessoas e cuidar delas, dar um conforto, dar um alívio. Eu acredito que esse é um projeto que ainda vai sair do papel logo. Com certeza. Então, já 2 spoilers aí sobre o Estúdio Penélope e sobre a Nádia Marquise. O livro, que vai ser lançado em 2027, e também podologia, vai ser outro serviço que terá lá no estúdio. Além da podologia, que tu pretendes colocar, tem cabelo, unhas, o que mais que oferece o Estúdio Penélope? Extensão de cílios. Nós temos esses serviços. Eu procuro não ter muitos serviços, justamente por isso. Para qualidade. Para a qualidade do atendimento. E eu sempre falo para os profissionais que trabalham comigo, converse com seu cliente, dê atenção para ele, faça aquele momento, aquele dia, aquele momento que ela deixou aqui marcadinho com a gente, se vale a pena para ela estar sentada aqui na nossa cadeira. Com certeza. Porque eu acredito que isso fideliza o cliente e faz o Estúdio Penélope ser um diferencial ali. É no bairro Cristal. No bairro Cristal. No bairro Cristal de Porto Alegre. Qual o número? Pode dar o endereço aí para o pessoal? É na Avenida Divisa 960, no bairro Cristal. Além de cabeleireira, né? Tu é proprietária, então olha só que ponto interessante que a gente traz hoje no programa também. Porque além de tu fazer os serviços, tu é a proprietária, tu é a empresária, então tu é que conduz. Como que você decide as decisões, as decisões que tu tem que tomar diante do Estúdio Penélope e diante de quais valores? Eu te digo, Michele, que meu principal valor está baseado na minha fé.
A minha fé é o meu pilar. Sem ela, com certeza, eu não teria alcançado tantas coisas que eu alcancei até hoje. Eu sou cristã e a minha fé é o meu pilar. Porque eu acredito que nós, hoje, o que estamos vivendo, é preciso ter, primeiramente, algo que nos mantenha centrado. E a minha fé é isso, ela me mantém centrada para tomar as decisões. Tem decisões que são fáceis, tem decisões que são difíceis, mas eu sempre falo, quem tem fé suporta todas as coisas. É verdade. Além de você, né, ser a cabeleireira, tem mais quantas colaboradoras? Mais 2, tá? Uma manicure e uma extensionista de cílios. E eu já tive muito mais pessoas, mas por conta, como eu venho te falando agora, né, eu prefiro ter menos pessoas, mas que sejam pessoas que realmente façam que os clientes se sintam muito bem recebidos nesse lugar. Porque eu já estive em espaço que tem muitas pessoas, mas como eu te disse, é uma produção. Sabe? O cliente ele tem que chegar lá e ele se sentir acolhido. Ele não pode simplesmente chegar lá, senta aí, vamos fazer a unha, vamos fazer o cabelo, e terminou, e aí senta outra, e a gente muitas vezes nem consegue conversar. A caixa, né, como se fala. Exatamente. Porque esse tipo de trabalho, de serviços, a gente sabe que tem montes por aí. Mas eu não quero ser mais um desses. Eu quero que o cliente ele fale, não, eu vou lá no Estúdio Penélope e eu me sinto acolhida. Eu posso ficar lá. Muitas vezes os clientes vão lá e eles fazem um serviço e ficam sentadinhos, tomando café, ou às vezes tem livros lá, eles pegam, ficam lendo. Se sentem especiais, né? Especiais. Isso é muito importante. Agora nós vamos para um quadro muito especial, olhar umas fotos. E eu quero chamar a vinheta agora do Zero ao Topo. Vamos olhar essas fotos maravilhosas. Vamos lá. E aí? Nossa, muito tempo se passou. Muitas lembranças, muitas, né? Muitas mesmo. Nossa, é assim que tudo começou. Assim que tudo começou. Foi exatamente nesse lugar aí. Aí a tua cliente, isso lá naquele local ali. Lá naquele local. Deve passar um filme na cabeça, né? Passa um filme. Mas a tua história é muito inspiradora, Nádia. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que às vezes elas não acreditam que podem conseguir. E tu és, né, um case de sucesso. Sim, a gente pode, quando acreditar no nosso sonho, a gente pode. Ó, já foi melhorando, ó, já está evoluindo. Vamos lá. Ai, que lindo! Esse é o atual. Esse é o atual. Muito bonito, muito lindo. Que legal. Parabéns, parabéns. Obrigada. Merece todo esse teu sucesso e vai vir muito mais, com certeza. Olha que linda. Lindíssima. Isso aí. Lindas fotos também. Ah, saiu na 0 hora. 0 hora. Legal, bacana. Sim, histórias como a tua têm que ser vistas, né, para inspirar as pessoas. Olha aí, Diário Gaúcho. Que legal. Aí, palestrando. Que bacana. Olha. Fez parte foi da ontologia, coautora, sim. Coautora. Que bacana. Que linda. Em breve vai lançar o teu. Sim. E eu vou estar lá com o maior prazer. Ah, será muito bem-vindo. Conte sempre comigo, te parabenizar mais uma vez por essa história linda. E com certeza vamos poder inspirar muitas mulheres que nos assistem aqui. Quero te agradecer, Nádia, mais uma vez, né, por ter vindo aqui dar essa entrevista para você que está nos assistindo. Agradeço a sua companhia e quero agradecer também aos meus apoiadores, Jande Magalhães, que arrasa nos penteados, Caiá, né, que faz tantas canecas como taças personalizadas para você. E quero agradecer
Ao Crispis. Crispis, você conhece já o Crispis, Nádia? Não. Então tu tem que conhecer. Crispis tem todos os tipos de alimentação, então ele agrada a todos na família. Tem pizza, tem yakisoba, tem sushi, tem a la minuta, tem X, cachorro-quente, e eles que foram os percursores, né, de botar aquela batata palha no X. Então eu sou fã do Crispis e nós temos o nosso voucher de desconto, que é Crispis na TV. Entre em contato e peça o seu lanche ou a sua comida preferida. Quero agradecer também Caroline Perino, você que aprecia looks diferenciados, sob medida, alto padrão. Entre em contato, porque Caroline Perino fará um look exclusivo para você. Quero agradecer também ao Cabelo de Princesa, os melhores cabelos do Brasil, cabelos premium, alto padrão, que você só encontra no Cabelo de Princesa. E quero deixar, então, um grande beijo para o estúdio Red Spa, super nova, maravilhosa. Você conhece, já foi algum Red Spa? Não fui ainda. Tens que ir aproveitar. Temos também um voucher lá onde você vai fazer. Red Spa é uma experiência que veio da Europa, né? Através de algumas técnicas até japonesas. Faz massagens, hidratações no couro cabeludo, começa fazendo massagem nos pés, escalda-pés, massagem no corpo. Realmente é incrível e você encontra aqui em Porto Alegre com atendimento maravilhoso com ela, que é uma maravilhosa, ela que trouxe toda essa experiência, Lauren Carvalho, lá na Supernova, na Red Spa. Agradeço a você que está conosco e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.